Graça e paz, mais uma vez, nós estamos aqui para este momento de reflexão, onde temos a oportunidade e o privilégio de estar indo até você para trazer uma meditação sobre as Sagradas Letras. Eu gostaria de dizer para você que é uma alegria muito grande que transcende o meu interior. Eu quero lhe informar que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu cuido terapeuticamente pessoas acometidas de síndrome do pânico, mágoa, ressentimento, ansiedade, medo, toda sorte de alteração comportamental produzido pelas oscilações emocionais. Eu atendo presencialmente na Clínica Viver Care, em São José do Calçado, às segundas e quartas-feiras. E também atendo no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras. E provavelmente no início de 2022 eu estarei, final de 2021, início de 2022, estarei atendendo lá em Guaçuí. Também eu atendo de uma forma online. Se você não residir nessas imediações de Bom Jesus de Itabapoana, Piacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, você pode entrar em contato comigo para que façamos o atendimento online. Você pode me encontrar aqui nesse canal Mensagens Edificantes. Você pode me encontrar também no Telegram, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E eu também quero dizer para você que eu sou pastor evangélico. Eu coopero na Igreja Evangélica Vida, em São José do Calçado, cujo pastor é o reverendo Luiz Carlos de Souza. Nesta oportunidade eu quero também te convidar, se você ainda não fez, para se inscrever no nosso canal Mensagens Edificantes. Clicando aí, logo abaixo aí você pode clicar, dizer lá, logo à direita você pode dizer assim, pode clicar no inscrever-se, e também você pode curtir e você fazer o seu comentário, que para nós é muito importante o seu comentário, você curtindo e você se inscrevendo, se ainda você não fez. Nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre vivendo uma vida nova com Cristo. A gente que quer sempre experimentar coisas novas, principalmente quando a continuidade da vida estão trazendo muitos males, produzindo oscilações comportamentais. Então eu gostaria de falar sobre vivendo uma nova vida com Cristo. O texto referência está em Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o apóstolo Paulo assim se expressou, ele estava dizendo que a partir de sua conversão a Cristo, o seu ego deixou de ocupar o primeiro lugar de sua vida. A gente tem aquela coisa de o nosso ego faz a gente ter atitudes, reações, comportamentos que vão extremar alguns acontecimentos, ofensa, pessoas ressentidas, magoadas ou felizes, que é mais difícil, mas são manifestações egocêntricas, a partir do ego, orgulho. Coisa que é difícil é você controlar o orgulho, você ser dominado pelo orgulho. Aí é muito complicado. Ser crucificado com Cristo significa que o ego e a natureza humana perderam ou perdem a supremacia comportamental nas decisões, nas escolhas, nas ações, nas reações, nas direções da vida. Sabe que um dos nossos piores inimigos é o senso de justiça própria, que gera revolta dentro de nós quando as coisas estão errado, que é a manifestação do nosso ego.
Muitos homens, muitas mulheres têm tido o casamento destroçado porque acham que fazem tudo certo, mas mesmo assim as coisas nunca dão certo. Certamente esse homem ou essa mulher desenhou o seu próprio conceito, ego, de que era o certo e aquilo que estavam fazendo. Paulo demonstrou que para ele, a partir daquele momento, não importava mais para ele parecer justo ou ter um bom conceito entre as pessoas com o objetivo de tentar impressionar a Deus. Paulo declarou que a vontade de Cristo estava sendo predominante na vida dele. Paulo ressaltou que a vida que ele passou a viver após a conversão não era mais vivida por ele mesmo, mas passou a ser vivida pela fé no Filho de Deus que demonstrou o amor imensurável e se entregou por ele. Você crê em Deus e no Evangelho de Cristo de tal maneira que teria coragem suficiente de entregar a sua vida por Ele, Jesus, Deus? Creio que o maior desafio das nossas vidas não é o de morrer por Cristo, mas sim o de viver por Ele. O mesmo Paulo, que estava disposto a entregar a sua vida no sentido de morrer, é o mesmo que estava disposto a viver por Ele. Filipenses, no seu capítulo 1, versículos 20 e 21, diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o versículo 21 ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, querida, que só estaremos dispostos a morrer por amor a Cristo se nós aprendermos a viver por Ele. É aquela convivência que gera entrega. Uma mãe, ela às vezes na hora que o filho ou a filha está doente, algumas chegam ao extremo de dizer assim: não, eu quero que essa doença passe para mim, eu não quero que meu filho sofra. A gente, por causa da convivência, o amor, ele se entrelaça e a pessoa passa a se dispor a entregar. Mas para se entregar primeiro, precisa conviver, viver. O que Deus, pergunto para você, o que Deus Pai de fato espera de cada um de nós? Deus espera que Cristo viva em nós e que nós vivamos para Ele. Agora, entendamos as implicações de morrer crucificado com Cristo e Ele viver em nós. Preste atenção. Estar crucificado com Cristo implica em experienciar estas situações. Primeiro, ser morto para o poder do pecado. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre a vida desse homem, pois a natureza humana de pecado foi crucificado e morta com Cristo. Isso é diariamente. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Sabe que só viveremos para Cristo se estivermos mortos para nós mesmos, na mesma dimensão do que Paulo disse nesse texto que acabamos de ler: fui crucificado com Cristo. Ou seja, ele não predominava o seu ego, mas a vontade de Deus. Segundo, morto pela ação da lei. Sabe que somos aceitos por Deus não pelo cumprimento da lei, mas pela fé no sacrifício de Cristo que satisfez toda a justiça de Deus. Terceiro, morto para a influência do mundo. Isso quer dizer que teremos capacidade de viver na contramão da história, das tradições,
Não teremos necessidade de nos adequar aos valores desse mundo. Pelo contrário, devemos colocá-lo de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho, boas novas. Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo assim escreveu: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quarto, recriado para uma vida nova. Aqui entra o aspecto positivo da cruz. Paulo, ele expressou que não estava mais vivendo por ele mesmo. Assim, nós, eu e você, precisaremos deixar de viver por nós mesmos, vivendo de acordo com o ego, pelo orgulho, nada disso. Entenda que estar morto para nós mesmos não é deixar de viver, mas sim viver uma nova realidade de vida embasada nas Escrituras Sagradas, que é o Verbo vivo, Jesus Cristo. Em outras palavras, não viver para nós mesmos significa que a nossa vida deixa de ser vivida para o nosso bel prazer e passa a ser vivida para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida passa a ser reestruturada de acordo com a vontade de Deus revelada através do Evangelho, caminho novo, vivendo como Deus quer que nós venhamos a viver. Nós somos participantes da sua morte para vivermos a sua vida. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículos 6 a 11. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora, continuando, nós já lemos esses dois versículos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E verso 9, que diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A nossa entrega a Deus está diretamente ligada à confiança que temos em Cristo e no seu Evangelho, no caminho que Ele apresentou. Aquele que se entregou por mim, por você, é digno de mim, é digno de você. Cristo vive em nós. Há duas maneiras subsequentes que vivemos a verdadeira vida cristã. Uma consiste em sermos governados por meio da pessoa do Espírito Santo, sendo guiado em todas as nossas ações, reações, atitudes, decisões. Outra maneira é tornarmos-nos participantes de sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira maneira é o processo da regeneração. A segunda maneira é o processo da justificação pela graça. Essa vida em Cristo consiste em viver pela fé. Saiba que Cristo só será o nosso alvo quando entendemos o quão precioso Ele é. Enquanto não descobrirmos o quão valioso Cristo é, dificilmente nos entregaremos de uma maneira completa. Quando conhecermos o valor e quão precioso Cristo é, assim como o seu Evangelho, nós estaremos dispostos a renunciar a nós mesmos, redefinindo assim a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, através da sua palavra e do Evangelho. Jesus é a pérola de grande, mas significativo valor.
Mateus capítulo 13, verso 44 e 45 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45: o reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. Creia em Deus e no Evangelho de Cristo o suficiente para que você possa entregar a sua vida por eles, por Evangelho e para Deus. Não conheça simplesmente ao Senhor, mas prossiga em conhecer ao Senhor, para que o rumo de sua vida melhore, tome outro rumo. Pense, se você não está disposto a entregar o seu tempo, a sua vida para Ele, a ponto de abrir mão do domínio do seu ego, como que crucificando na cruz de Cristo, vai ficar difícil. Você precisa ter essa capacidade, se você crê nisso. Que essa declaração de Paulo seja a nossa declaração. Romanos capítulo 14, versículo 8 diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo reconheceu que o velho Saulo já não vivia mais, mas era Cristo que passou a viver pelo poder do Espírito Santo nele. Trata-se de uma nova vida vivida agora pela fé e naquilo que Jesus fez por ele. Isto é o que chamamos de conversão. Eu gostaria que você entendesse bem tudo isso que nós temos conversado, falado para você, para que você possa entender quão precioso Deus é e quão precioso você é. Aquilo que Deus fez por nós é porque Ele nos ama. Nós não éramos merecedores de nada, agora temos a misericórdia, a graça, o amor e a salvação de Deus. Então, você pode, se você ainda não fez, você pode abrir mão do seu próprio ego, não viver mais em função do que você acha. Deixe de viver os seus achismos e comece a viver sob a vontade, sobre o coração de Deus, sobre a direção de Deus. O Evangelho é um caminho novo, são boas novas. Então, eu gostaria que você recebesse o Senhor no seu coração, que você possa ser abençoado, ser alcançado. Eu quero orar por você, Pai, no nome precioso de Jesus. Eu quero rogar a tua mão que está estendida, que venha alcançar todos esses queridos que estiveram sintonizados até agora, neste momento de reflexão, que sejam abençoados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eles que possam passar a viver, se ainda não o fazem, vivendo segundo a tua vontade, vivendo uma nova vida com Cristo. Assim eu quero te agradecer pelo precioso nome de Jesus. Amém. Prazer você estar aqui até agora. Eu quero dizer para você que se você ainda não fez, faça o seu comentário, curta, e se você não se inscreveu, se inscreva. Até a próxima semana, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, e que Deus te abençoe poderosamente. Até lá.